Sabe, os carros de hoje, eles não são mais só máquinas, né? Viraram verdadeiros computadores sobre rodas. É tudo junto e misturado. Mecânica, vedação, eletrônica e olha, entender como essa engrenagem toda se conversa é o grande segredo para resolver aqueles problemas que parecem não ter solução. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Acende aquela luz no painel, o carro começa a engasgar e aí, pronto. Começa aquela saga de diagnósticos que nunca acabam. Acontece que a resposta, na maioria das vezes, não está numa pecinha só. O buraco é bem mais embaixo. Está no jeito que o sistema inteiro se comunica, ou deixa de se comunicar. Então, para a gente começar a entender isso na prática, olha só esse caso aqui. O que a gente está vendo é um tal de grommet de porta. É basicamente uma borrachinha. Parece uma besteira, né? Coisa de centavos. Pois é, essa besteirinha aqui falhou, deixou entrar água, e essa água foi passeando até queimar um módulo eletrônico que custou uma fortuna para arrumar. É o exemplo perfeito de como um probleminha aqui pode virar um desastre completo do outro lado. Para a gente conseguir visualizar isso melhor, tem uma analogia que é perfeita. Vamos pensar no carro não como uma máquina, mas como um corpo, um organismo vivo. Faz sentido, né? Ele tem um coração mecânico, que é o motor bombeando a força, tem a pele protetora, que são as vedações, defendendo de tudo que vem de fora, e, claro, tem o cérebro eletrônico, que comanda a operação toda. O ponto-chave é o seguinte: se um desses adoece, o corpo inteiro sente o baque. Bom, vamos começar pelo coração então. O motor e a transmissão, é ali que a força bruta acontece. Só que eles não fazem nada sozinhos, de jeito nenhum. Eles precisam de todo um sistema de suporte vital para conseguir bater direito. E olha que interessante, a primeira coisa que a gente vê é que o coração mecânico depende diretamente da pele. A força de um motor vem da compressão lá dentro dos cilindros, certo? Mas essa compressão só acontece se tudo estiver perfeitamente selado. Começa lá em cima na junta do cabeçote, que está em vermelho na imagem, e vai até os retentores lá embaixo no virabrequim. Se vazar um pouquinho de ar que seja, pronto. A força do motor, o batimento dele, vai para o espaço. E essa dependência é uma corrente, uma coisa puxa a outra. Pensa só, o sistema de arrefecimento perde pressão, o motor ferve. A transmissão automática, hoje em dia ela precisa de um sinal elétrico perfeito para saber a hora de trocar de marcha. E a correia dentada, se ela pular um dente, só um, as válvulas batem nos pistões e adeus motor. É um balé muito delicado. Agora, vamos falar dessa tal de pele do nosso organismo sobre rodas. A vedação. E ó, não é só aquela borracha da porta não, tá? A gente está falando de um sistema de defesa de verdade. É a linha de frente, feita para proteger os órgãos internos do carro de água, poeira, calor, de tudo mesmo. E é importante saber que borracha não é tudo igual. Cada tipo tem um trabalho muito específico. Tipo, tem o EPDM, que aguenta o tranco do sol e da chuva lá fora. Já o silicone, esse é para o calor infernal do motor. E tem o poliuretano, que é tão parrudo que segura o para-brisa no lugar, fazendo parte da estrutura do carro. Usar o material errado é que nem passar protetor solar no inverno para se esquentar. Simplesmente não funciona. E aqui a gente conecta tudo. É o ponto crucial. Uma ferida na pele pode causar uma infecção direto no cérebro. Esse desenho mostra de novo o nosso amigo grommet, aquela borrachinha que protege os fios quando eles passam pela lataria. Se ele racha ou resseca, já era. A água acha o caminho, entra e viaja pelo chicote elétrico como se fosse uma avenida indo parar direto nos módulos eletrônicos. O que nos leva, claro, para o cérebro do carro, o sistema nervoso eletrônico. Eu sei, eletrônica parece um bicho de 7 cabeças, mas dá pra gente simplificar. Pensa assim, é um ciclo. Os sensores são os sentidos do carro. A central, a ECU, é o cérebro e os atuadores são os músculos. Sentir, pensar e agir. Simples, né? E o mais maluco é que toda essa parafernália eletrônica obedece a uma única regra. Uma lei bem simples, a tal da lei de Ohm. Para entender é fácil. Imagina uma mangueira com água. A tensão, o V, é a pressão na torneira. A corrente, o I, é a quantidade de água que está saindo. E a resistência, o R, é quando a gente aperta o esguicho na ponta. Essa relaçãozinha aí comanda tudo, do farol ao sensor mais complexo do motor. Então, vamos separar as coisas. Esse sistema nervoso tem basicamente duas equipes. De um lado, a equipe dos sentidos. São sensores. Eles coletam informação tipo, tá quente aqui, a pressão subiu. Eles basicamente fofocam tudo para o cérebro. Do outro lado, a equipe dos músculos, os atuadores. Bico injetor, solenoides, eles não perguntam nada, só obedecem o que o cérebro manda. Um time fala, o outro faz. E aqui na imagem fica bem claro, olha só. Na esquerda, a turma que escuta o mundo.
Sensores de posição, de pressão, de temperatura, eles estão o tempo todo de ouvido em pé. Aí, na direita, a turma que age no mundo. O bico injetor, a bobina de ignição, um lado ouve, o outro executa. É essa dança que mantém o carro andando redondinho. Agora, se liga nesse número, porque isso muda o jogo. Quantas vezes a gente já não ouviu, trocou o sensor e não resolveu? Por quê? Porque em mais de 60% dos casos, o problema não é a peça. O defeito está no caminho, no fio que leva a energia e, principalmente, no fio que traz ela de volta, o aterramento. E essa imagem aqui é o ahá, o momento que tudo faz sentido. Tá vendo esse sinal verde? Limpinho, bonito. É como o sensor deveria conversar com o cérebro. Agora, olha o de baixo, o vermelho. Todo bugado, cheio de ruído. A peça é a mesma. A única diferença, um fio terra com um pouquinho de ferrugem. Esse sinal sujo deixa o cérebro do carro completamente maluco. E aí ele começa a mandar ordens erradas, o motor falha e todo mundo acha que o problema é mecânico. Beleza, a gente já entendeu que o carro é um corpo, com coração, pele e cérebro. Mas e aí? Como é que a gente usa isso para resolver os problemas na vida real? A resposta é o diagnóstico integrado. É parar de olhar para a pecinha e começar a olhar para o sistema inteiro. E existe um método para isso. Primeiro, sinta o problema, veja o que acontece. Depois, passa o scanner. Os códigos de erro são as pistas iniciais. Mas aqui está o pulo do gato. Não pare aí. A partir do código, a gente tem que testar os 3 sistemas: a eletrônica, a mecânica e a vedação. Só assim para a gente isolar a causa real do problema. E aí sim, a gente conserta a causa e não o sintoma. Vamos ver um caso prático. O carro estava esquentando demais. O scanner acusou erro no sensor de temperatura. O caminho fácil, trocar o sensor. Mas o pensamento sistêmico vai além. Foram testar a mecânica e viram que tinha pressão demais onde não devia ter. A causa real, a junta do cabeçote tinha queimado, ou seja, um problema de vedação que fazia o motor esquentar e que deixava o sensor eletrônico maluco. Viu a conexão? E aqui, voltando para o nosso primeiro caso, o da borrachinha, cara. O diagrama mostra o caminho do crime, certinho. A água entrou pelo grommet danificado, pegou carona no chicote elétrico e foi descendo até encharcar o conector do módulo. O sintoma era um monte de coisa elétrica parando de funcionar. A causa, uma borrachinha ressecada. No fim das contas, a grande lição é esta. O sintoma raramente é a causa. É só a ponta do iceberg. O motor está falhando? Pode ser um fio terra. Deu chuva e a elétrica pirou? Vai ver que é uma borracha. O scanner acusou superaquecimento? Pode ser a junta do cabeçote. A verdadeira arte é conseguir ligar os pontos, mesmo que a causa esteja num sistema que parece não ter nada a ver. E tudo isso nos leva a uma reflexão. Quem mexe no carro é um trocador de peças ou um pensador de sistemas? Nesses computadores com rodas de hoje, sair trocando peça na base do chute não funciona mais. A questão é, buscamos a solução mais rápida ou a solução certa? Na próxima vez que aquela luzinha acender no painel, vale a pena lembrar do organismo, do coração, da pele e do cérebro. Porque a resposta quase sempre está na conexão entre eles.